Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um novo episódio da IPatoCast. Eu vou pedir para vocês aí aproveitar e curta aí esse vídeo, aproveita e comenta, compartilha com seus amigos e se não forem inscritos, aproveita e se inscreva no canal, ajuda a gente, que a gente tem uma meta de 1.000 inscritos até o final do ano. E o Jean agora tem um recadinho, né, Jean? Sim, tem um recado aqui, porque nós estamos gravando na pizzaria House do nosso amigo Romenick, né? E vamos fazer um merchan para ele, para ajudar ele também aqui, que fica na rua João Pessoa, 1150, bairro Santa Terezinha. E aonde tem lanches, porções, pizzas, chopp, é aberto das 19 às 23 horas. E o telefone é 46 99115 1015. 99115 1015. Tem a parte externa, que dá para tomar um chopp, né, Andrei? Ficar de boa ali. E a parte interna também para 4 mesas, que as pessoas podem ficar, ainda mais nessa pandemia, meio separado também, não ficar muito junto, aglomerado. E é isso aí. Apresente o nosso Beleza. convidado agora, Andrei. A gente está aqui hoje com o nosso convidado, que é o professor Lula. E aí, professor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite e dizer que está bombando o canal aí. A iniciativa de vocês é muito boa e eu fico muito grato por estar aqui. Obrigado a você, Lula, por ter aceitado. Massa. O Andrés eu conheço das escolas da vida e o Jean eu conheço do saudoso Grêmio Industrial Pato-Branquense. Então, assim, é sempre uma lembrança boa, Jean, encontrá-los. Claro, claro. Você ainda está lá no Grêmio? Ainda dá aula lá? Não, aula não, mas eu sou frequentador assíduo do clube, eu sou sócio do Grêmio desde 98, logo que cheguei a Pato Branco, e o Grêmio é a minha segunda casa, de modo que eu passo mais tempo no clube do que na minha própria casa. Sim, eu vejo você 98. correndo lá, e depois você parou desse professor, né, Lula, por um tempo lá. No clube sim, no clube eu não dou aula Faz mais. tempo, Eu trabalhei por 15 anos no Grêmio. Mas assim, no Grêmio eu tenho muitos laços, eu tenho muitos amigos e eu gosto daquele cantinho, aquilo é um cantinho de Pato Branco, né? Sim. Eu gosto do clube, o clube Você foi meu professor de academia em 2006, que eu lembro, e 2008 de tênis. Isso, legal. Eu fiquei só 2 meses no tênis e na academia, 1 mês lá, depois eu voltei em 2008 na academia e parei de novo, é um vai e volta na academia, e no tênis eu fiquei só 1, 2 meses lá contigo, lá daí eu resolvi parar por... E eu acho que essa ligação que eu tenho com o Grêmio, talvez seja pelas grandes amizades que eu fiz na cidade, né? Conheço muita gente na cidade, muito por conta do Grêmio, que o clube é um local onde as pessoas se encontram, é um local bacana e é muito saudável para as pessoas que gostam da prática de esporte, que gostam do lazer, da atividade física, quanto às famílias. Então, eu gosto muito do Grêmio por conta disso, fiz muitos amigos ali e sou do clube. Sim, você falou que veio para Pato Branco em 1998. Isso. Você era de... 23 anos? Isso. Eu sou de São Paulo, cara. Eu sou paulista, nascido e criado. Aí eu vim pra cá pra terminar a faculdade de educação física. Aí eu acabei parando aqui em Pato Branco e eu vim estudar em Palmas, né? Na antiga FACEPAL de Palmas. Eu sou um dos... Eu acho que a FACEPAL ela tem grande importância na educação do Sudoeste, porque é o berço da educação do Sudoeste, né? Uhum. Você sai por aí 70%, 80% dos professores que trabalham hoje com educação são formados em Palmas, na FACEPAL. Então, eu vim para cá para terminar a faculdade e acabei ficando, né? Aqui, criei laços aqui, criei raízes e gosto muito sou um pato-branquense, adotei a cidade como minha, né? Gosto muito de Pato Branco e tenho 2 filhos nascidos aqui hoje, então não pretendo sair de Pato Branco. Sim, é que normalmente para vir de uma metrópolis, vir para Pato Branco, a pessoa pensa, pô, vou voltar porque aqui não... e acabar gostando, né? Show de bola. Então, mas tem algo curioso, cara, algo bacana nisso, porque eu assisti de perto Pato Branco crescer. Porque quando eu vim pra cá, Pato Branco era ainda aquela cidade pequena, aquela cidade de 50 mil, 60 mil habitantes por aí. Mas assim, não era só nisso. Eu venho de uma cidade que tem muita padaria. Pato Branco tem Cada esquina. São Paulo tem muita padaria. Eu vim para Pato Branco e não tinha padaria. E eu gostava de tomar um café na padaria, Sim. de ir comprar o pãozinho. Então, assim, eu lembro que quando eu vim para cá, tinha recém-inaugurado a Panificadora Itália. E tinha Mel, mas eram pouquíssimas padarias. E assim, cidade pequena, né? Sim. E o trânsito era outro, as vias públicas eram outras. Então, assim,
eu assisti Pato Branco se transformar numa cidade assim hoje é polo educacional, é polo de saúde, Tecnológico é polo também. tecnológico, é referência de vários aspectos. E assim, uma cidade que cresceu e eu acompanhei esse crescimento, sabe? Acho bacana, assim. Talvez seja por isso a minha afetividade por Pato Branco, porque é uma outra cidade, E né? agora com futsal, Azures, futebol de campo e basquete, nesses últimos 2, 3 anos bombou, e questão esportiva também, né? E consequentemente, no esporte, então, não se compara, né, É, daquela época, porque nós tínhamos tudo muito amador, né? A época do futsal do Paraty, né? Paraty, Quando eu vim para exato. cá era o futsal Paraty. E hoje nós temos nós somos Tinha o bicampeões da. Sicredi também uma época. Sim, Né? tinha E equipe. tinha o Depois Sicredi. acabou migrando para Mariópolis. Então, Aham. assim, tinha um tempo atrás que jogar a chave ouro do futsal era algo assim sensacional. Impensável também, né? Exato, e hoje nós somos bicampeões da Liga Nacional. Então, assim, Pato Branco fez um nome no esporte. Agora tem a equipe de futebol de campo, né? Que é a Azures. Azures, que eu acredito que vai trazer para nós também aí Campeonato Paranaense em Pato Branco. E tudo isso traz visibilidade para a cidade, tudo isso traz patrocínio, né? Então, Claro. isso é bacana. Isso é crescimento, é Sim. crescimento da cidade, né? Nossa, show de bola. Você falou de que você estava para cá para se formar, né? Você começou lá e veio para cá para se formar ou começou aqui mesmo? Não, comecei na FIG de Guarulhos, em São Paulo. Aí eu fiz o primeiro e o segundo período na FIG, aí vim para cá, porque na época era particular, era caro e tal. E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, assim, aquelas pesquisas por telefone, né? Porque não existia internet. E aí eu fiz uma pesquisa e a FACEPAL era a Faculdade de Educação Física mais barata das particulares, a mais barata do Brasil, a mais acessível. Aí eu acabei vindo para cá para terminar a faculdade. E estudando e tal, eu tinha que me mudar para perto da faculdade. Porque eles tinham aquela época, aquela semana intensiva de estudos, né? Você ia ficar a semana toda na faculdade. Aí tava muito difícil as coisas assim, na semana intensiva. Aí eu acabei vindo para cá e ficando aqui e Acabou gostando da cidade. acabei gostando de Pato Branco. Você não estava acostumado com cidade pequena, assim, né? Assim, gostou do sossego. Mas que é isso, né? Eu acho que Pato Branco é uma cidade muito acolhedora, né? Eu acho que a prova disso são os haitianos, que pra cá vêm, pra aqui Você acha? fixam residência. Porque assim, não, a impressão que eu tenho, assim, eu fui muito bem acolhido em Pato Branco. Lula, Eu tenho muitos só amigos. um parênteses, quando eu te conheci, eu sempre pensei, pô, mas esse cara é muito diferente no bom sentido, tá? Eu nunca pensei assim, é de fora, eu sempre achei que isso era de Sim, Pato Branco, mas eu sim. falei, Pelo ele sotaque ele mesmo. tem outra pegada, outro jeito de falar, assim, e tipo, eu pensei, alguma cara aqui que tem, tá, beleza, passou, fiquei Outra sabendo pegada, agora, outra pegada no sentido Outra de... pegada? Como assim? Outra pegada no sentido de conversar e Sim, falar, sim. entendeu? Tipo, a Pato Branquense tem um jeito meio, parece introvertido também. Então, mas E isso você era mais assim, espontâneo e falava alto e tal. exato, mas isso é uma questão cultural, né? É, Isso é uma questão, cultural. porque você pega paulista, fala e quando Sim. fala mexe os braços, É. né? Assim como o carioca, né? Sim. É, Eu sempre você- achei você alegre, espontâneo demais, Ah, assim, sim, sabe? entendi. Inconscientemente mas falando. Né? comparado a mim, na Não minha assim que visão, eu assim, na minha percepção, eu acho o povo, tanto carioca quanto paulista, mais acolhedor que aqui o povo paranaense. Entendi. É, quando o Lula falou agora, eu também fiquei assim, pô, que bom, porque eu achava eu que já não. já viajei assim para vários lugares do Brasil e para começar a puxar um papo com gente de fora, é muito rápido. O paranaense é um pouco mais fechado, principalmente em cidade grande. Paranaense, Curitiba. vamos colocar assim, mais no sul, porque lá no norte, Londrina, tal, o pessoal é bem mais assim aberto para conversar, na minha Uma opinião. cultura mais próxima da cultura paulista também. No norte do Paraná. Mas eu acho que eu posso dar essa ideia melhor porque eu sou de fora e vim Sim. pra cá. Então, assim, Pato Branco é uma cidade acolhedora. Isso não tenha dúvida. Pato Branco é acolhedora. Só que o povo patobranquense é um pouco desconfiado, né? Aquilo que você Sim. falou.
eu vim para cá e as portas foram se abrindo para mim, e eu arrumei bons empregos, eu fiz boas relações, mas assim, o que eu percebo é que as pessoas sempre são Um desconfiadas, pé atrás. um pé atrás. Ah, Por quê? Porque eles não conhecem, sim. mas à medida que você as pessoas começam a te conhecer, começam a perceber que você faz parte já daquele meio social, Sim, não tive dificuldade nenhuma. sim. Então eu acredito assim que talvez essa diferença de paulista, de carioca, de cidade grande para cidade pequena, é um pouco essa questão cultural de uma cidade pequena acostumada com o meio que vive e não tem tanta gente de fora. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo é muito cosmopolita. É muita gente que vem, que vai, né? É muito turista. Pato Branco não. Você percebe de longe uma pessoa que é de fora, né? Então eu acho que por conta disso, é uma cidade acolhedora. Mas tem as suas desconfianças também, Sim. por uma questão muito simples, não é acostumada com É. esse monte de gente de fora. Sim. Eu não ouvi, não peguei direito. Você é de São Paulo, capital mesmo. Sou é da isso? capital, sou do Capital. Jaçanã. Como? Sou do Jaçanã. Jaçanã. Tem na zona norte de São Paulo, da música Demônios da Garoa. Até tem uma história curiosa, agora morreu um dos últimos integrantes do Demônios da Garoa. Eu comprava cigarro para os Demônios da Garoa quando criança. Naquela época, a criança podia comprar bebida alcoólica, comprar cigarro. Os pais. Eu cresci ouvindo Demônios da Garoa, né? E eles tinham aquela música Moro em Jaçanã. Essa música é porque nós morávamos no bairro de Jaçanã. Demônios da né? Garoa é porque o São Paulo garoa, é isso? Porque São Paulo garoa, exato. Terra Porque da garoa, é a chamada. terra, São Paulo é a terra da Mas garoa. hoje ela não leva mais esse rótulo. Não né? leva mais esse Ninguém rótulo. mais fala essas Não, coisas. agora São Paulo é a cidade da enchente. Cidade da enchente. Terra da enchente. Sim. Então, assim como eu vi Pato Branco crescer, eu vi São Paulo crescer de uma forma desenfreada. Porque eu sou da periferia de São Paulo, daquela São Paulo de 4 milhões de habitantes. E vim pra Quatro? Pato Branco, 4 Lula. milhões de habitantes. Hoje, na década Nossa de Senhora. 80. Hoje, São Nossa. Paulo. Tem uma curiosidade interessante de São Paulo: que São Paulo tem 11 milhões de habitantes de noite e 17 milhões de dia. Sabia disso? Porque vem de fora? Porque as cidades Pessoal vem satélites, trabalhar. as cidades próximas, Guarulhos, Campinas, são cidades de 50, 60 quilômetros ali, Itapevi, e são cidades que você vai e vem de trem. O transporte urbano é muito. O transporte lá é muito próximo, assim, Sim. é um eixo muito bom. Então, assim, vem 5, 6 milhões de pessoas por dia para São Paulo. Então, Cara, é uma muita gente, cidade velho. que incha, né? Ela inflama durante o dia e ela consegue descansar Sim. com seus 11 milhões de habitantes Sim. tranquilamente. É uma cidade muito grande. Né? Eu vi um cara num podcast aí, acho que é o. Esqueci o nome do cara. Ele falando, ele é de São Paulo, ele tem o podcast dele no YouTube, que ele é lá que fica em São Paulo. E ele falando que a cidade de São Paulo é totalmente desumana. Falando hoje, né? Talvez há muito tempo atrás era uma outra coisa. É uma cidade extremamente desumana. Se você vai para São Paulo, você não tem condições, você vai morar na favela, você vai morar num lugar totalmente desumano. Então, É uma onde Coisa nós. louca. O que acontece com isso é interessante você citar, você tocar, porque, por exemplo, o que acontece com a expansão imobiliária, né? Há um tempo atrás, quando eu vim para Pato Branco, as BRs aqui, as rodovias que cercavam Pato Branco, já eram margens. Aí, quando eu vim para cá, eu lembro que tinha bastante favela na beira ali do Picumã, aquelas favelinhas perto da rodoviária, né? Hoje foram tirados dali, aí alguns projetos que foram criados em Pato Branco afastaram, levaram para mais longe isso. Isso aconteceu em São Paulo também, né? Então, morar em São Paulo é muito caro. Hoje é por isso que as cidades próximas elas acabam, elas são cidades que existem, que residem as pessoas que são de São Paulo, porque São Paulo não comporta, o mercado imobiliário é tão gigante, e caro do ponto de vista econômico, que essas pessoas acabam indo para Itapevi, para Guarulhos. Aconteceu comigo isso, nós morávamos em Jaçanã e meu pai comprou uma casa em Guarulhos, porque o mercado imobiliário ele te tira do local, ele tira o pobre, né? Isso aconteceu, por exemplo, isso aconteceu muito com Curitiba. Curitiba é considerada a capital social do mundo. Aí o que aconteceu? Na década de 80, Parque Barigui, Parque Tanguá, esses parques, eles eram vales, campos de vale, né? Sim. Eram banhados.
E as pessoas moravam ali, das favelas e tal. Aí o mercado imobiliário começou a se expandir, Curitiba começou a crescer, a prefeitura fez aqueles parques, aqueles campos de vale, eles se transformaram em grandes parques, em parques bonitos. O que aconteceu com a expansão imobiliária? Aquele terreno ficou valendo muito. Aí as pessoas que têm pouca condição econômica têm que sair dali, porque o terreno que ela mora vale muito. Ela compra 3, 4 casas longe dali, num bairro, entendeu? Então o que aconteceu com a casa que eu morava, a casa da minha avó, ela vendeu a casa dela no Jaçanã e comprou 3, 4 terrenos em Guarulhos, porque valia muito menos. Sim. Então, assim, esse é o capitalismo selvagem, né? Que tira as pessoas de menor poder aquisitivo e joga elas para as margens das cidades. A sua avó, você falou? Da minha avó. A sua avó se deu bem ou acabou não se dando muito bem? Apesar de ter ganho uma grana aí para comprar 3 casas. Então, mas é justamente Ela isso que eu te vendeu, falo. Ela né? vendeu a casa dela. Isso acontece aqui também. Nós tínhamos eu conheço um senhorzinho que mora perto do Grêmio aqui, que o terreno dele valia muito. Aí eu perguntei, ele nunca mais tinha o visto, né? Aí eu perguntei, o senhor sumiu? Ele morava do lado do clube. Ele falou, Lula, eu vendi o terreno e comprei 2 casas do Planalto. Então, quer dizer, você percebe assim, a dimensão da coisa? Morou numa e alugou a Ele- outra. né? Exato, e ele acabou fazendo com isso renda, porque onde ele Claro. morava no Grêmio, o mercado imobiliário se expandiu, a cidade foi crescendo, e quando eu mudei para cá, o Grêmio era bairro. Hoje, onde se localiza o Grêmio já não é mais, é praticamente Quase no centro. centro. Mas de A- certa forma é uma renda não muito grandes coisas, assim, né? Exato, mas é que porque para quem lá tem não- pouco. Vai comprar lá no Planalto. Exato, para quem Ele não vai comprar aqui no Santa Mas Terezinha. o Planalto lá no vai Pereira. valorizar, né? Sim, Já exato. tá valorizando. eu Exato. acho. É, quando ali em cima virar a avenida, né? Porque eles fizeram contorno ali, no contorno noroeste, que chamam, né? Acho que Ah, é. não Contorno sei. norte, noroeste, sei lá. Estão fazendo contorno ali Sim, para veículos pesados passarem mais por lá. entendi. E essa BR ali, que passa na frente daqueles postos ocidental, passa na frente do Planalto ali, vai virar uma avenidão. Exato. E essa expansão imobiliária, Vai. ela acaba acontecendo assim diante dos nossos olhos, né? Porque Quando você veio na década de 90, mais ou menos 2 quadras pra cima do Grêmio, um lote ali valia tipo 30 mil reais. perfeito. Não, assim, Né? eu me lembro Se que for ver, né? eu comprei um apartamento no Alexandres, aqui no Seis Rodas, Sim, e para baixo do Alexandres ali ali- era mato, era sim. ali onde tem o Em lago, frente a uma agora, creche era também. exato, era tudo mato ali, e eram 7 mil reais os terrenos ali. Sim. Então você imagina o quanto isso cresceu, o valor do terreno hoje. Hoje você não compra o valor por menos de 100 mil ali, entendeu? Sim. Então, assim, é essa expansão Naquela imobiliária. época tivesse uma grana pra comprar e hoje... Não, e você percebe que algumas pessoas fazem isso. Sim. Algumas pessoas fazem isso, elas compram, né, esses terrenos e depois eles supervalorizam e eles acabam ganhando muito dinheiro com Claro. isso. Né? Então, assim, Investidores, né? essa expansão imobiliária e esse crescimento que aconteceu com São Paulo, com Curitiba, com Pato Branco, e Pato Branco não é diferente, né? Cidade que vem se desenvolvendo e acaba caindo nesses desajustes do capitalismo. Sim. Você acha, Lula, que daqui uns 10, 20 anos Pato Branco vai estar mais ainda que já é, maior ainda que já é? Vai, né? Vai. Isso aqui é uma pergunta meio lógica. Não, né? mas vai, assim, vai por quê, né? Vai porque é polo. Vai porque é polo É. de várias coisas, né? Porque é polo de educação. saúde, Pra esportiva. você ter uma tudo. ideia, aí nós falamos da Faculdade de Palmas, onde eu me formei. Quando eu mudei pra cá, iam 9 ônibus pra Palmas. Sim. E eu achava aquilo um absurdo. Como que de uma cidade maior sai 9 ônibus de estudantes para uma cidade menor, que era Palmas? Entendeu? Hoje já acontece o contrário. Hoje, como nós já temos aqui Faculdade Mater Dei, a Unidep, FADEP. antiga FADEP, isso. Acho que era FADEP. Hoje o que acontece? Vai na FADEP hoje para você ver, os ônibus vêm todos de fora, inclusive de Palmas. Hoje inverteu-se. E o TFPR nem se fala. E né? o TFPR Do Brasil virou. inteiro, né? O TF, quando eu mudei para cá era Cefet. É. E o TFPR é uma política pública que nós somos muito felizes de termos, né? Que se transformou em Universidade Federal do Paraná e Tecnológica Federal do Paraná, e hoje é uma potência, né? Eu fiz mestrado no TFPR, então assim, como que um professor de educação física consegue fazer mestrado numa universidade tecnológica, entendeu? Meio que fora da área dele, mas numa outra área, ainda que seja uma linha de pesquisa de educação, mas isso é muito interessante, isso é muito bacana. Então a cidade vira polo. Então, hoje nós temos na UTFPR 8 cursos de mestrado e 2 de doutorado.
Então é sensacional, né? Por isso Sim. que daqui 10 anos a cidade vai ser muito maior, por essa pujança, né? Por esse impulso que tem em todas as áreas. Você concluiu o teu mestrado? Concluí, terminei, opa, graças Né? a Deus, sim. Mas Muito bacana, recomendo para todo mundo. Assim, quem quiser ficar meio louco assim, faça mestrado na UTFPR, né? Mas eu concluí, sensacional. eu acho que eu deveria aproveitar e fazer um mestrado, né? Tô Perfeito. solteiro, não tenho filho, moro com os pais, tudo bem. Eu acho que Acho que é o momento. é o momento, é agora, porque depois senão você não faz mais, né? Porque é difícil, é realmente muito difícil. Mas, Lula, só o que que é é muito. o mestrado? Desculpa interromper você, mas Sim. o que é o mestrado na educação física? Você fez, é isso? Não, na verdade, assim, eu fiz. É uma linha da educação, né? Sim. Educação e desenvolvimento. Então, assim, como eu sou da educação física, eu sou da educação. Sim. Né? Então, o meu mestrado é numa linha de educação. E eu fiz meu tema muito interessante, que eu fiz sobre educação indígena. Educação Indígena. indígena. Eu trabalhei com os índios, tá. com os índios de Mangueirinha. Então eu fiz uma observação participante, onde eu fui para lá porque assim, o que acontece com o indígena hoje, né? Nós mudamos assim totalmente o assunto. Não, Mas o que tudo bem. Esse é o bate-papo. Vai e Exato, volta, isso é legal. Isso vai é e volta. podcast. O que é interessante do indígena? O indígena, embora ele tenha toda a sua cultura, que é uma cultura riquíssima, né? Em vários elementos, ele está muito contaminado pela forma de vida do homem branco, vamos chamar assim, pela nossa forma de vida, né? Porque eles estão muito próximos de nós. Então eles se contaminam muito. Celulares. O indígena hoje quer ter iPhone. Sim. O indígena hoje ele quer ter. Tem O todo indígena direito de hoje, exatamente, ele tem todo o direito de ter. Ele quer participar de podcast. Sim, claro. O indígena, Inclusive, eu vou convidar um. exato, é bacana, eu conheço vários. O indígena hoje. Passa para mim em contato, então. Legal, vou te passar. E assim, o legal, as lideranças comunitárias, né? O legal deles. E Eles falam bastante. eles falam Vai bastante. ser interessante, Lula, só um parênteses, o indígena falar outra língua, daí nós não falamos nada com nada. Então, mas para você ver. Mas Tô pra você brincando, ver, tô brincando. não, mas para você ver como a cultura. Eu sei Como que a eles cultura deles é fantástica, eles falam outra língua, eles falam a língua guarani, né? falam. Tem os índios guarani aqui, e tem o pajé, que faz aquele curandeiro, né? Qualquer coisa a gente toma ayahuasca com eles aqui. Exato, exatamente. Então, assim, o meu trabalho de mestrado foi uma imersão Uhum. na cultura indígena, e eu me senti assim, como. Foi antropológico o trabalho, né? Eu me senti como Clifford Geertz nas aldeias balinesas, né? Que você mergulha, assim, Você naquele ficou universo. morando lá, então? Eu fiz uma observação participante, eu fiz uma cabana, nós fizemos um giral na árvore, e eles me ajudaram, É. e eu fiquei um mês observando, Um mês. e um mês observando e relatando aquilo. No mês de dezembro, um calor que você não tem noção. Nossa. Mas assim, muito bacana, Insetos muito e tal. Como é que muito você fez interessante. uma cabana na árvore? Como Sim, é? eu fiz um giral, né? Eu fiz uma cabana na árvore e ali era a minha casa. Eu tenho E você ficou tudo morando isso um mês registrado, um mês ali. E aí eu ficava. Só que assim, não foi só esse mês, né? Eu fiquei durante 3 anos trabalhando e eu fiz uma análise na cultura indígena dos dias atuais, né? Então foi muito bacana, assim, e meu trabalho tinha muito a ver com o bem viver, né? Bem viver é uma corrente filosófica que ela é uma corrente contra o capitalismo, porque o capitalismo é uma corrente hegemônica, né? Que faz as pessoas pensarem muito parecido. Sim. Porque, por exemplo, que necessidade eu tenho de ter um iPhone? Que necessidade eu tenho de ter uma BMW? Que necessidade eu tenho de morar numa casa de 500 metros quadrados? Mas as pessoas buscam isso, elas correm atrás disso. E o bem viver é uma contracultura. O bem viver, assim, ele prega que para que você precisa dessas coisas que o capitalismo te oferece? Se o que você precisa é de graça. O que você precisa é harmonia familiar. Porque você tem uma casa de 500 metros quadrados, não significa que você tenha nessa casa harmonia. Você pode morar numa casinha pequena, modesta, mas ter, né, uma harmonia familiar entre seus filhos, sua esposa. Entendeu? E é isso que o Bem Viver prega. O Bem Viver prega uma forma diferente de viver, né? Tipo, eu não vou fazer uma garagem pro meu carro. Eu vou plantar uma árvore e vou colocar meu carro na sombra dessa árvore. E é essa a ideia do bem viver. Sabe? Mas, Lula, me diga uma coisa. Na questão dos indígenas, que eles queriam um iPhone, por exemplo, você cria uma necessidade para os indígenas. A questão da BMW, uma casa de 500 metros quadrados, ou seja, lá um apartamento, casa, edícula, piscina, a pessoa, não é que ela nasce querendo isso aí. É porque ela vê um filme, num seriado, e eu também quero esse carro conversível, eu também quero essa casa. Eu acho que, tipo, é muito complexo esse assunto, pois eu penso dessa forma.
Normalmente as pessoas que elas assim comentam, eu já fiz isso também assim, elas assim, eu tô ganhando, por exemplo, pouco. Eu acho, é ridículo pra mim, pra que comprar isso ou aquilo, mas se agora eu só vou poder afirmar isso quando eu estiver ganhando tipo 30.000, 50.000 por mês. Aí eu tenho que afirmar assim, será que as necessidades vão me afetar, entendeu? É Entendi. muito complexo Mas essa também, né? exato, Tanto essa é que pros índios eles não precisam do iPhone, mas eles querem, eles porque querem. criaram uma necessidade em cima deles, né? Mas essa é a contaminação do capitalismo. Essa O contaminação. capitalismo faz você comprar algo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Pra agradar a gente que você não Para conhece. agradar, para em busca de um status de que eu sou, porque eu tenho determinado carro, eu serei Sim. aceito em determinada sociedade. Mas não Que- tem problema nenhum também que Lula sociedade ter é essa? carro e tal também, né? Se for pensar, né? Mas não precisa, né? Você sabe o que o Bem Viver prega em relação a isso? Em relação à sustentabilidade? Você andar do transporte público. Né? Sim. Bicicleta. Bicicleta. Sabe? Então, assim, eu não preciso. Lógico, a gente vive num mundo muito prático hoje, que precisa. O carro hoje é um meio de transporte rápido, Sim. que precisa te levar para os lugares. Mas só. Ele não precisa ser algo que sirva de status ou que sirva para demonstrar que você tem uma certa posição social ou uma quantia em dinheiro. Não seria essa a finalidade. Mas o capitalismo faz com que nós pensamos que se eu tiver uma BMW, eu serei uma pessoa melhor. E eu não serei. Eu seria uma pessoa melhor se eu olhar para o próximo e eu perceber no próximo que ele precisa de mim e que se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. É aí que tá, eu acho uma frustração se eu pensasse que eu precisasse de um carro pra mim, por exemplo, vamos dar um exemplo BMW, né? E eu comprasse o BMW e depois de 5 meses eu ficasse, nossa, mas não é tudo aquilo que eu pensava, deve ser muito triste, né? Passar a vida inteira achando que aquilo, Sonhando ou com- a casa, o apartamento, ou seja lá o que for, a viagem dos sonhos. Ou sabe? status. Você passa a vida inteira tentando buscar um status. Quando você alcança aquilo, você... mas pra que isso serve? Não teve aquela emoção como... É muito subjetivo. É muito Pra complexo esse dizer, eu assunto, tenho uma BMW. Cala a boca, eu tenho uma BMW. Exato. Eu acho que o grande barato disso, eu acho que a pessoa tira a onda mesmo quando ela pode ter a BMW Sim. e ela não ter pelo simples fato de saber que não precisa daquilo. Esse é o verdadeiro malandro. Nem precisamos comentar, né? Nosso amigo comentando antes, né, Lula, que é um cara que também ele é muito simples e tem o mundo à volta dele, né? Exatamente. É. Aí você percebe isso, né? Das E ele pessoas é que... tão humilde que é tipo como se desse um soco nas pessoas sem querer dar. De que pra que eu não preciso mostrar pra Eu não ninguém que preciso tenho. estar lá no camarote, lá, tá bom aqui, Tá assistir bom o aqui. jogo do Pato Futsal. Perfeitamente, perfeitamente. Tipo, é um tapa na É cara. igual o. Acho que agora é vereador lá, o Suplicy, São Paulo. Sim, Ele vai lá no show como é que é? Dos Racionais. E fica no meio da galera lá. você sabe Ele que velhinho, cabeça branca, lá cantando as músicas. Você sabe que pouca gente sabe da história do Suplicy? Eu sou de São Paulo e sei bem. O Suplicy ele fez, assim como eu fiz essa imersão na cultura indígena, o Suplicy fez essa imersão na favela. Ele foi morar na favela. E é um cara rico a família dele é da alta sociedade de São Paulo. E ele foi morar, antes de virar senador, né? Ele foi morar na comunidade para sentir na pele como era aquilo, sabe? Então, assim, é bacana isso, né? Porque você... Ele é 0,00001% das políticas que sabem da realidade, né? Exatamente. Do povo. É porque é fácil falar da favela, porque são tudo ladrão, não sei o quê, mas eu nunca vivi lá. Eu sempre tive pai e mãe ali me ajudando. Agora eu queria ver como que eu ia ficar. Eu já vivi lá de Curitiba, eu senti na pele que Curitiba tem favela? Assim, não vou dizer que é uma favela comparável com o de São Paulo, Rio de Janeiro, mas o lugar que eu vivi lá era um lugar bem Pobre. bem pobre, mas assim, não era barraco, assim, Sim, eram casas e tal, mas se assemelhava muito. Eu acho que favela é todo lugar onde as políticas públicas não chegam. É, Não precisa ser uma... porque ali era né? extremamente sujo, alagava direto, Entendo. sabe? Então, eu acho que adentra nesse negócio aí. Não chega muito serviço público. Exato, porque assim, Só nos postos, assim, virado em fio, cheio de gato e coisa nada. Nós vivemos um antagonismo no país, né? Que a gente fala em 5G e vamos né? Todo mundo fala em 5G e tal. Cara, o Brasil não tem saneamento básico para as pessoas.
Não sabe? tem. Os dejetos do vaso sanitário correm na rua. Sim. E aí a gente fala em 5G pra quem? Como é que vamos querer que as pessoas sejam inteligentes e queiram estudar se elas não conseguem nem tomar uma água limpa Não muitas consegue vezes? comer. Exato. Ah, por que não lê livro? Come Por que a 3 vezes por sociedade semana. brasileira não lê no ônibus livro? Mas estão com 1 metro quadrado, com 5, 10 pessoas ali no ônibus, no metrô, né? Como é que ela vai pensar nisso? É muito bonito pensar lá na Europa, nos americanos, canadenses, enfim. Mas aqui no Brasil não tem essa cultura, vamos ler um livro aqui no metrô, aqui enquanto eu vou trabalhar, né? Sim. É outra vibe, né, Lula? Não dá pra muito ficar viajando muito, né, também assim, né? Você me falou em livro, agora eu gostaria de dar uma dica de leitura. Eu gosto Sim. muito de leitura, né? E eu estava lendo, terminei hoje Aham. um livro, A Classe Média no Espelho, que é a verdadeira face da classe média do Brasil, um livro de Gessé de Souza. Eu acho que esse livro todo mundo tinha que ler. Todo mundo tinha que ler para Esse é a lista atrás. se colocar no seu lugar, Claro. sabe, a que grupo eu pertenço. Então, assim, vai a dica aqui, A Classe Média no Espelho, a verdadeira face da classe média de Gessé de Sim. Souza. Boa dica. Vamos- Eu e o Jean, a gente tem vários e vários embates, assim, falando sobre livros, que ele gosta de ler muito livro de autoajuda. Não é autoajuda, né? Mas é. Qual que é o tipo de quase- livro que você lê mesmo? Ah, né? é porque colocaram essa nomenclatura de autoajuda, né? De Mas é certa uma forma, questão. é uma autoajuda. É uma porque- questão pessoal, né? Eu gosto de. de eu quero- reconhecimento pessoal, que eu ele fala quero assim, que ele a- quer melhorar enquanto pessoa, ele tem que se Pensando conhecer. em mim, né? Assim, Sim. eu quero melhorar. Eu É. vou querer pensar na comunidade e melhorar ela. Primeiro eu vou Aí eu melhorar a falo mim. pra entendeu? ele que é o Entendi. contrário. Pra Ah. ele se conhecer, ele tem que conhecer o mundo à volta. Tudo, pra Sim, chegar nele. claro. Isso é uma Eu- teoria, né? Existe essa teoria. Que para se, isso, pra eu você falo isso conhecer a pra si ele. mesmo, tem que se conhecer a sua volta. Sim. Conhecer sua Sim, porque história, vai ter- conhecer a história da humanidade. Sim, tem toda aquele... Voltando naquele assunto, então, André, que eu tava falando lá, que é muito fácil eu falar alguma coisa sendo criado por um pai, uma mãe, tendo irmãos, meus pais me ajudando, e faculdade e tal. Eu queria ver eu, Jean, Carlos da Artura, na favela. Então vai, pega e vai. Vírgula. Não, sendo criado, André, sendo criado desde criança lá, como é que eu ia ser hoje? Como Exato. foi pessoa que eu ia ser? É muito fácil eu cobrar honestidade, comida todo dia à vontade, água, alimentação, faculdade, estudo e tal. E agora, se eu tivesse lá, desde criança lá, desde bebê na favela, como que é? Você acha que eu ia pensar dessa forma, talvez? Não sei. Na verdade, é o lado opressor vivendo como oprimido, né? Porque assim, por que nós nascemos hoje já com uma, assim, na condição de opressor? Porque nós temos boa família, nós temos boa condição, nós Sim. temos bons pais, nós temos... O que é um bom pai? Aquele pai que dá, no mínimo, educação para o filho. Porque o seu pai não precisa te dar muita coisa em dinheiro. Mas aí, se ele te der educação, você já sai na frente, né? Sim. Agora, o que seria do opressor vivendo como oprimido na sociedade que nós vivemos hoje? Sair lá de pequeno na favela. Então, Esse essa é um é uma verdadeiro discussão. vencedor, É uma discussão né? interessante, exato. Mas Assim- fala muito de meritocracia. Isso é um papo Certo? louco. Sim, Quando o cara chega, ele tem, por exemplo, um cara que foi candidato a presidente da República, declarou, o que foi declarado, né? 425 milhões de bens, certo? E todo mundo defende, muita gente defende o cara de que ele tem aquilo ali por mérito próprio. De uma certa forma, até dá para De reconhecer. quem você está falando, André? De um cara aí. E aí já fala. O Lula já pegou, né, Lula? sim. Aí, agora, essa coisa. Pega esse cara, coloca lá numa favela, numa região bem pobre, Perfeito. Coloca Coloca ele ele- como oprimido. coloca ele trabalhando numa fábrica, chão de fábrica. Chegou gente aí? Pode chegar, pode chegar. Só abrir ali. Coloca ele trabalhando no chão de fábrica, 4 horas de ônibus, ter que acordar 4 horas da manhã Vivendo, ganhar salário mínimo, vivendo como oprimido. E ainda Até por que ponto cima ele tem será que- opressor? ter que pagar aluguel, ter que pagar água, luz, tudo, tem que pagar todas as contas e botar comida na mesa para os 2 filhos que ele tem, e não tem mulher ainda para ajudar. no Aí custo em depois casa. disso, aí nós podemos discutir meritocracia. Aí podemos discutir meritocracia. Concordo com você. Tá, agora deixa eu fazer uma análise bem idiota, Andrei.
Quando a pessoa tá, beleza, eu sou pobre. Por que que eu vou fazer um filho se eu não tenho dinheiro para sustentar e tal? Por que que eu vou, E sei aí, Lula, lá, quer por que que responder eu essa? vou, sei, por que eu que eu sei. vou fazer dívida se eu não tenho muita grana, não sou da favela, então, tá, não quero entrar pra criminalidade, quero estudar e tal, mas por que que a pessoa, ela pensa dessa forma assim, eu tenho que, tudo bem, tenho que pegar ônibus até o local de trabalho e tal, como até o Geração de Valor falou que pegava ônibus, né, se espremia enquanto o colega dele acordava às 7h30 para chegar às 8 no Leblon, lá numa empresa, ele tinha que acordar às 5 da manhã para chegar, e hoje ele é dono do futebol, é dono de um time lá dos Estados Unidos lá. Ele falando lá da Wizards, né? Ele foi mérito dele também, né? Eu li o livro dele. Legal, né, Lula? Sim. Mas é mérito deles também, né? Ele também vivia na... Mas assim, por que que a pessoa pensa dessa forma? Eu queria saber. Se eu não tenho muito, mas por que que eu vou fazer isso, aquilo? Por que que, né? É muito complexo. Porque também. a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Parafraseando os Titãs, é isso. Sim. Não é porque a pessoa tem uma situação vulnerável e porque ela é pobre, porque ela não tem, que ela não vai querer constituir uma família, que ela não vai querer ter um filho, que ela não vai querer, Não, entendeu? Então é Ter seus isso. sonhos, né? É isso, ele também tem sonhos. Né? Como o índio também tem. Foi meio preconceituoso, como o índio também tem. Como o índio também Como tem. todos nós Como temos, todos. nós não precisamos fragmentar. Não, como todos nós. Como índio. Sim, eu tô brincando. O branco, o negro. Mas é isso, porque as pessoas elas têm suas necessidades. E às vezes a gente não consegue. Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo. Quando você diz que a pessoa não tem condições de gerir um filho e tem 9. Aí você entendeu por que que eu falei idiota. Eu entendo. Aí entra o Estado, aí entra o governo, campanha, aí entra o governo. De conscientização. E outra coisa, isso é o quê? Educação. Educação. Meu pai teve 4 filhos, eu tenho 2, e os meus filhos eu não sei se vão ter mais que um. Sim. Por quê? Eu não quero ter nenhum. Porque hoje em dia dar educação para o filho é muito difícil. Tudo tem um preço, tudo tem um valor. Hoje você tem que ver um filho como uma questão monetária. Quanto que eu vou gastar para formar esse filho? Quanto que eu vou gastar para colocar esse filho no mundo de forma, no mínimo, decente? Entendeu? Para que ele não sofra. Cada vez menos tempo para você criar decentemente seu filho. Exatamente, cada vez mais difícil, né? Tem um filme que é muito bom, que trata muito disso, que é o Capitão Fantástico. Não sei se você assistiu esse filme. Não. É muito bom esse filme. É um cara que tem, acho que uns 6 filhos. E a esposa acabou morrendo, né? Estava internada. E eles criam esses filhos numa região isolada da cidade, no meio do mato, praticamente. Sim. Eles têm uma educação totalmente... como é que é? Educação em casa, assim. E desde pequenas crianças já sabem a lei, já sabem que está na Constituição, já leem livros foda, de historiadores foda, sociólogos foda, sabe? Chomsky, sei. Pequenininho de 8 anos, já sabe tudo como pensa teoricamente. O cara lê Dostoiévski. Sim, exatamente. Então, e realmente eu concordo com aquele filme nesse sentido, que as crianças, elas, desde pequenas, se você explica certinho como são as coisas, elas são totalmente capazes de compreender. Sim. Claro que você tem que ter uma forma de falar, uma maneira de falar para determinadas idades, mas elas são totalmente capazes de compreender como o mundo é realmente, de verdade. Então, em vez de você falar como que você veio no mundo, papai plantou uma sementinha na mamãe, não, explica certinho como é que é. Então, mas você tocou num ponto agora interessante, que é a questão da educação. Qual o tipo de educação que nós damos para os nossos filhos, né? Meu professor de inglês, Ezequias, gente finíssima, uma pessoa sensacional. E assim, eu percebi que ele fala inglês fluentemente, ele vai na minha casa me dar aula. Eu percebi assim que ele era um cara muito, muito à frente, porque ele toca guitarra, ele sabe um monte de instrumento, ele fala mais que o inglês, ele fala outras línguas. Aí eu perguntei para ele de onde que ele tinha tirado aquilo. Eu falei, cara, e ele é novo, um cara novo. Daí ele falou, Lula, é que meus pais são evangélicos e nós nunca tivemos televisão em casa. Então eu aproveitava para estudar. Olha que sensacional. Aí ele desenha bem também, sabe? Ele tem muitas habilidades. Aí ele falou, eu nunca tive televisão em casa. Aí eu preciso mais uma vez parafrasear os Titãs, né? Que diz que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Olha o tempo que a gente perde com porcaria, com BBB. E agora com Netflix, YouTube. Netflix, exato.
Até esses dias eu vi uma piadinha muito bacana, que quando a gente era criança, nós tínhamos 4 canais e 2 não pegava direito. Hoje você tem YouTube, Netflix. Facebook, Netflix, Globoplay, 54 canais do Premiere. Sim. Né? Você assiste o jogo que você quiser, onde não interessa onde está passando. Então, assim, Anestesiado pela Olha- televisão, né? olha- Pela tela. olha o tanto de tempo que a gente passa sentado na frente de uma TV. E podia estar fazendo outras coisas, estudando, educação. Hoje, para a criança ficar quieto, o que o pai faz? Dá um celular. Ele pega o celularzinho e fica mexendo e ali ele fica. Então, olha como as coisas mudam e a que ponto nós chegamos na educação de nossos filhos. Se não me engano, o Paul McCartney aprendeu piano, assim, porque nevava lá, né? Onde que ele morava? Londres, né? Londres. Ele, tipo assim, então ficava no piano, é um instrumento bem complexo, né? Então ele nevava lá fora, não dava pra brincar lá fora, não dava pra fazer nada, ele ficava no piano. Sensacional. Ele aprendeu violão, música, ficava lá. É questão de tempo, né? É Exato. prática. Prática. Oportunidade. Sim, por ter um piano, pelos pais deles terem um Já piano. tem condições, né? Quantas pessoas na favela, né, tem o dom, entre aspas, de piano, guitarra, violão, gaita, de boca, de botão, enfim. E não, porque não teve essa oportunidade, né? Só ficou ali na rua e meio que só via crime Sim. e virou um criminoso. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem aquela chama interna e não sabe também, porque tá num lugar que não Então, tem oportunidade. Você falou de crime, de morar na favela, de ser outro lado. Não necessariamente. Mas de ter o lado do oprimido. Eu assisti agora, tem no Globoplay, falando em TV também, né? Um documentário sobre o Sabotage. Sabotage foi um rapper, morreu em 2003. E o Sabotage, ele fazia o rap de acordo com o que ele vivia, porque ele tem lugar de fala, porque ele era da favela. Aí chama Sabotage, o maestro do canão, porque ele fazia as músicas para o pessoal dele, ele tinha muito lugar de fala, né? Porque ele era pobre vivendo como oprimido e fazia os rap que a galera escutava. Aí ele falava assim, eu não faço rap como os rappers que são ricos e fazem música porque tem criatividade. A minha música não é só criatividade, a minha música tá na veia, é o meu dia a dia. Então, assim, é um documentário sensacional, que é uma dica também do Sabotagem, que o maestro do canão. Muito bom. É uma boa dica. Quem tem Eu Globoplay? percebi que você é um cara anticapitalista, né? Um pouco. embora eu também, tipo assim, ande com um carro bom, com as coisas. Acho que a gente precisa dessas coisas. Mas eu sou assim. Não é que eu sou anticapitalista, mas eu Você tenho. se entende nesse mundo. Eu tenho assim as minhas. Eu tenho os meus parênteses com o capitalismo, né? Porque o capitalismo faz. Eu acho que nós temos que ter. Eu acho que o capitalismo é excludente. E eu acho que nós temos que ter assim sabedoria o suficiente para não nos endividarmos para satisfazer o capitalismo. Ah, sim, mas você tem que ter sua casa ótima, você tem que ter teu carro ótimo, você tem que fazer boas viagens. Eu gosto muito de viajar e já viajei pelo mundo. Mas assim, eu nunca me endividei por isso. Eu não sou escravo do capitalismo. E eu trabalho naquilo que eu gosto e faço o que eu gosto. Então, isso é um prêmio. Eu não sou escravo, exato. Eu não trabalho para pagar, eu não trabalho para sustentar o capitalismo. E para agradar as pessoas. Esse capitalismo selvagem, eu não faço parte dele. Eu tenho as minhas aspas em relação ao capitalismo. Quanta atitude que eu tenho só para agradar as pessoas, desde roupa até, pode ser querer comprar um carro, eu não tenho carro. Até o que mais? Nossa, tipo... A gente tava falando antes de você vir aqui do meu cabelo. Peguei e fiz cabelo ontem lá. Ficou bacana, ficou legal. Eu toquei, foda-se. Eu falei que ninguém tinha chegado e falado pra mim, cara, que legal que ficou esse cabelo. Até então, né? Você falou agora. Uhum. Mas o Nick falou também. Eu não ouvi só. E tipo assim, eu toquei foda-se, porque vou ficar esperando aprovação. A gente tá muito acostumado. Exatamente, isso, eu ia falar agora, você tem que gostar. E a gente faz muitas coisas para agradar os outros, né? Exato. Aí eu vou comprar um carro para agradar minha namorada, eu vou comprar uma casa para agradar minha família. Eu tenho que comprar uma casa que agrade a mim. Lógico, a minha família faz parte do todo, né? Sim. Mas assim, a gente tá muito acostumado com isso, né? Esse chavão de agradar os outros. A gente posta alguma coisa na internet, nas redes sociais, a gente vai lá ver quem que curtiu. Exato, cara, é um absurdo. Quem que curtiu. Mas eu vi uma pesquisa do Facebook, a questão da curtida do Facebook e Instagram atinge a mesma parte do cérebro que uma pessoa viciada em cocaína.
É aquela sensação de É eu vício. quero mais. É um vício. Exato. É um vício. Exato. Por isso que cada vez eu quero postar mais e mais. É Então, um mas vício. assim, você sabe que essas coisas também, eu meio que abandonei. Eu adoro tecnologia, acho que a tecnologia é algo sensacional e veio para ficar e tem que ficar. Mas assim, por exemplo, Facebook, não uso. Se você mandar uma mensagem para mim no Facebook, eu não vejo. Instagram, não uso. Ah, você tem Facebook? Tenho Facebook e Ah. tenho Instagram. E todos eles lotados, assim. Eu tenho 5 Sim. mil amigos no Facebook, não cabe mais Aham. ninguém. Mas assim, por quê? Porque eu acho que virou um território muito de guerrilha. E eu não gosto de É. treta. Um quer Sabe? mais, ser Não, mais e quando inteligente. nós começamos no país esses embates políticos de direita, de esquerda, de que um quer defender o Pegar outro, mesmo. sabe? Aquilo eu acho que Melhor contaminou. pra mim. Eu acho que aquilo contaminou muito e eu meio que fiquei. Eu meio que me decepcionei com a opinião de algumas pessoas, sabe? Então Sim, eu não vejo mais, não entro mais para não me contaminar e para não ter que falar, porque eu não consigo ficar quieto, né? Então a melhor coisa que eu faço é não fazer parte disso. eu aprendi apanhando. Exato. Entendeu? Eu aprendi apanhando, entrei em muita treta. E eu sou um cara que, assim, eu não gosto de ficar quieto, nem você falou, eu não gosto de. Eu tomo lado. Sim, Eu não gosto de ficar em cima do muro. sim. Eu tenho pavor de ficar em cima do muro. E às vezes fico puto da vida quando tem pessoas que ficam em cima do muro também, né? Perfeito. Quando eu vejo pessoas ficando. Mas, assim, eu aprendi a me controlar melhor, aceitar mais. Excluí o Facebook, porque eu acho que é uma coisa que está me deixando muito doente, Aham, muito sim, mal. sim, nos faz mal. E daí eu resolvi fazer. O Jean me convidou para fazer esse podcast, eu demorei para aceitar. Aí eu aceitei depois de um tempo, porque eu pensei assim, eu não queria aceitar muito porque muitas pessoas que eu não queria nem saber de, jamais ia dar espaço, nada, para que tem um pensamento muito diferente de mim. Não somente político, mas pode ser qualquer coisa, mas Sim, principalmente político. E eu pensei, não, por que não? claro. Por que não? Vamos botar essa pessoa na minha frente aqui, eu quero E conversar com essa vamos pessoa. discutir, exato. Eu acho que o povo brasileiro precisa aprender a debater, dialogar, precisa voltar, né, a não ser tão extremado assim, tão extremista, Exato, porque exato. hoje em dia está Aceita muito Lula água. aflorado. Obrigado, obrigado. E quem sai ganhando com isso? Nós? Eu, você, o Jean, o trabalhador, a trabalhadora? Sim, eu acho que um ponto ele deve ser tratado em relação a isso. Essas divergências, elas são salutares. É importante existir divergência, porque, né? Agora, uma coisa que tem que acontecer e não acontece, nós não estamos, porque primeiro, nós não estamos acostumados a esse embate de ideias. Segundo, nós não estamos acostumados a respeitar o outro. Então, antes de mais nada, a gente precisa respeitar o outro, porque quem garante que eu estou certo? Eu não escondo de ninguém, né? Na questão política, eu sou esquerda. Pela minha formação, pelo que eu li, pelo Pelo que teu eu apelido. vi, pelo que eu entendo de mundo, pelo apelido Lula. Eu acho que o Lula foi o melhor presidente da história do país. E tem gente que discorda de mim. Aí eu te pergunto, mas será que eu tô certo? Será que eu sou Lula porque eu acho que o Lula foi um presidente que olhou para uma população que nunca ninguém tinha olhado, para a população pobre do país. Sim. Só que daí a gente fala pro rico isso, né? Talvez por isso que E o deu rico não gosta. problema pro Lula, porque ele olhou pro pobre demais. Não tenha dúvida disso. né? Quem não tenha dúvida disso, que quem assistir tem um documentário muito bacana, Democracia em Vertigem. Esse eu na recomendo Netflix. na Netflix. Democracia em Vertigem. E foi indicado a prêmios e tal. Eu indico para todo mundo, por quê? Porque você consegue. Assim como tem um mecanismo da Netflix, Assisti já. do Celton Mello, muito Sim. bom. Então, assim, nós vivemos numa engrenagem, essa engrenagem ela foi construída e moldada para a direita tomar conta. Né? Para a direita tomar conta. Então, assim, quando você vê uma outra opinião, aí as pessoas já meio que têm um pouco de receio. Mas, assim, eu respeito a opinião do outro. Eu Lula, respeito. Eu acho que só para sim, concluir, pode concluir. só para concluir, tipo assim, eu respeito o rico que vota na direita. Eu não suporto o pobre que vota na direita, mas eu respeito. Tô brincando. O mecanismo não é contra o político que você apoia, ou curtiu, enfim. O que você achou em relação... Porque eu também curti o Lula.
Sim. compra, deu crédito pro brasileiro fazer faculdade, viajar o mundo Cara, e tal. você vai na casa das famílias mais humildes desse país, todo mundo curte o Lula. Sim. Eu, por exemplo, fiz faculdade particular. O meu irmão fez faculdade particular com bolsa, porque ele não tinha condições de fazer na pública, ele fez com bolsa do ProUni. E depois meu irmão virou policial em São Paulo. E a dívida dele foi perdoada porque ele ele se formou e está servindo a sociedade. Sim. Então, olha o desenvolvimento que é isso. Entendeu? Aí você fala, mas esse dinheiro tinha que devolver para os cofres públicos. E o tanto que os políticos no Brasil roubam na cara deslavada e não é devolvido. Então, pelo menos você ajuda um professor, você ajuda, como eu um professor que fiz mestrado no UTF, você ajuda um professor, você ajuda um policial, você ajuda uma pessoa a se formar médico. Isso é desenvolver o país. Então, assim, se você for conversar com as classes mais humildes desse país, eles curtem o Lula. Vai falar mal do Lula pro meu pai, na casa dele, que ele só trabalhou a vida inteira e só conseguiu comprar a casinha própria dele com política pública do governo Lula. Sim, Entendeu? claro. O que ele fez? O que ele fez com a faculdade que eu estudava? Vamos falar não vamos falar da UTFPR, que transformou numa potência. O que foi feito com a FACEPAL, Faculdade de Palmas? Ele desfederalizou, ele federalizou, ele desapropriou. Era particular, o governo comprou e tornou o Instituto Federal do Paraná, tornou pública. E hoje quem quiser fazer educação física está lá, é de graça. Isso é desenvolver o país. Ninguém tinha pensado nisso. É por isso que eu sou esquerda. A questão do... Eu também acho que o Lula fez um ótimo presidente, mas... Tipo, o que eu posso dar um exemplo, assim? Tá, o mecanismo, então. Ali eles... Bilhões e tal. Então, No mas final, eu não tô julgando o Lula, mas o enfim. mecanismo mostra isso. O que aconteceu com o mecanismo, né? O mecanismo, ele trabalhava para contaminar todos os partidos políticos e contaminou o PT. Sim. Mas o PT roubou uma parte. PSDB, todos os outros partidos roubaram outra. E alguns partidos de esquerda foram contaminados e bastante contaminados com isso. Aí o que as pessoas fizeram? Elas arquitetaram entre quatro paredes e demonizaram o PT. E essa demonização do PT foi para pegar só os idiotas. Mas ela não pegou só os idiotas, ela pegou professor, ela pegou médico, ela pegou advogado, ela pegou a sociedade brasileira. Todo mundo acha que só o PT roubou. Né? Por exemplo, o Temer, que é do famoso PMDB, sim, o Temer roubou o equivalente a 220 triplex, comprovado. Por que não prenderam o Temer? Porque o Temer não ganha para síndico do meu prédio. O Lula ganharia a presidência do Brasil preso, sem largar um santinho. O Lula ganharia a presidência do Brasil se ele tivesse preso na Polícia Federal. Então, o que eles tinham que fazer? O mecanismo tinha que tirar os direitos políticos do presidente Lula. Sim. Porque senão o Lula ganharia de novo. Uma coisa que pouca gente sabe, o Lula saiu do governo do seu segundo mandato com 85% de aprovação pública. Isso é recorde mundial. Isso é recorde do mundo. Entendeu? O Lula foi um presidente que era conhecido e aclamado por todos os líderes. O PT falhou? Falhou. O Lula falhou? O PT se contaminou? O PT entrou em corrupção? Entrou. Mas não foi só ele. O mecanismo trabalhou para que todos os partidos políticos... Sim. Porque você sabe como funciona isso, né? Sabe como funciona? Quando eles fazem aquelas coligações, eles não estão fazendo a coligação só do partido. Eles estão distribuindo para um determinado partido a saúde, para outro determinado partido. Isso acontece aqui em Pato Branco. Para um partido eles dão a saúde, para o outro eles dão a educação, para o outro partido eles dão o esporte e para o outro partido eles dão a ação social, entendeu? Normalmente a ação social já fica com a primeira dama, que é para manter alguns votinhos ali. Então, assim, essas coligações são feitas, e no Brasil não foi diferente na esfera federal. Mas aí o que aconteceu? PSDB roubou, PMDB roubou, Democrata roubou, todo mundo roubou. Aí eles conseguiram fazer com que a população pensasse que era o PT e que a culpa era do Lula. Essa demonização que foi criada em cima do PT era para pegar os idiotas, mas não pegou só os idiotas, pegou bastante gente. Estamos aí com o Bolsonaro agora. Estamos aí com o Bolsonaro, ele não é meu presidente, mas eu não votei nele. Não considera teu Não presidente. Considero meu presidente. Eu votei nele e depois votei em branco. Não sei que não foi idiota o suficiente, mas enfim. Porque foi pra... Ele me falou que não votou no Bolsonaro. Vamos trazer Eu não votei no Bolsonaro depois. Eu votei na primeira, depois na segunda eu votei em branco. Daí. Vamos trazer um aspecto dessa semana sobre o Bolsonaro? Da PL que ele soltou das armas?
Nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes. Ontem em Pato Branco morreram 5 pessoas. Sim. Nós estamos vivendo Morreu uma hoje. Morreu uma hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes. O presidente devia estar correndo o mundo, devia estar batendo na porta da Oxford lá, atrás de vacina. Ele Se está ajoelhando. se ajoelhando. implorando. Ele não foi só um negacionista o tempo todo, né? Desdenhando da doença, não levou a sério, como ele me vem com arma, querendo armar a população. Para que serve armar a população? A única coisa que serve armar a população é tornar o país mais violento. Nós vamos virar uma Colômbia. Eles estavam com medo de nós virarmos uma Venezuela, nós vamos virar uma Colômbia. Né? Porque eu conheço a Colômbia e sei como funciona Você é lá. totalmente contrário à porte de arma? R$8.000 uma arma, acho que o pobre tipo, não vai você- ter arma. Você não acha, por exemplo, que Ah. as pessoas deveriam ter liberdade para ter uma arma? Interessante a sua pergunta, interessante. Nos Estados Unidos é liberado a arma. E não diminui os índices de violência. Sabe? Nós temos que. Eu acho que nenhum país. Nós temos que trabalhar para diminuir o índice de violência. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa tranquila, educada, não vou arrumar briga no trânsito, não vou arrumar briga em lugar nenhum. Só coloco uma arma na minha mão. Eu acho que isso instiga muito a violência. Sim. Isso instiga muito a violência. Porque se uma pessoa me chamar de idiota no trânsito, eu vou, me desculpe e tal, não sei o quê, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Se ela me chama de idiota no trânsito e eu estou armado, como que eu vou reagir? Isso eu já levanto essa dúvida E em se mim. você tá Você com uma imagina no outro. cerveja na cabeça? Exatamente. Então, Mano, exato. Então é mais ou menos como beber e dirigir, né? Não cabe mais isso na nossa sociedade brasileira. Não cabe isso. Então, aí assim, eu acho muita hipocrisia. Aquilo que você falou, um porte de arma custa R$8.000. Quem é que vai ter isso? Sabe? Quem que vai ter isso? Quem que você vai armar? Você vai estar armando a Qual população. tipo de gente você está armando? Exato. Então, Pobre? sim. pobre não é. Porque o cara vai pensar em comer, né? Você está tornando o opressor ainda mais opressor contra o oprimido. Né? Aí você vai falar, mas é a bandidagem. A bandidagem também vai se armar. Porque a bandidagem usa arma e não tem porte. Eu acho que na minha mais casa... um motivo para o bandido entrar na casa, ter mais um motivo para roubar alguma coisa. Exato. Uma arma. Então, assim, várias. Não, são, mas- são questões Lula. que elas requerem uma discussão maior. Eu mas, acho, assim, Lula, Em que caso, uma quem vai arma... sofrer bastante também com isso são mulheres que estão vivendo num relacionamento abusivo. nossa, cara, olha Vai o que, sofrer pra olha o que é a Maria da Penha É. na nossa. Você sabe que 70% das Uma prisões sociedade que precisa de uma lei para macho parar de bater mulher. é absurdo, é um absurdo. Você sabe que eu jogo tênis com um dos carcereiros aqui da muito gente boa, o Diego, e ele falou pra mim, Lula, 70% das prisões são de Maria da Penha, de violência doméstica contra a mulher em casa. Então olha que absurdo isso. Aí você vai colocar o quê? Uma arma na mão dessas pessoas? É aquela coisa, não, ele não tem o porte, mas tem o posse, mas não tem o porte, né? Tem a diferença que daí você não pode andar com a arma, você tem que deixá-la dentro de casa, dentro de um cofre. Não, e tem aquelas desculpas. Eu acho que não serve pra Não, porra nenhuma Não, e uma tem- arma dentro de um cofre. E tem aquelas desculpas de que, mas ele vai usar a arma só lá na fazenda tal. Mas já tem essa arma na fazenda. Não tenha Sim. dúvida que já tem, entendeu? Todo mundo que tem um sítio, que tem já tem Na minha algo opinião, parecido. necessário. Então, necessário, não tem problema. Agora, você dá a essa pessoa condições de carregar, de andar com Não. a arma no carro. Ele não é e de- xerife pra Ele não, atacar. exato, isso aí vai virar um faroeste, cara. Sim. Tipo, tem que Só estar na... falta ele liberar também as estrelinhas. Aquela. Exato, vai liberar o xerife. Não, tipo assim, mas entendeu? Mano? Eu acho que... Eu acho que da minha casa ter uma arma não teria problema nenhum. Se tivesse lá num Eu pátio nunca entrando precisei. alguém... Nunca precisei nunca- dela. Pô, eu vou pensar assim, pô, o cara vai entrar aqui, vai pegar, vamos com a minha esposa, por exemplo, lá, meus filhos, e eu vou estar com uma faca tramontina na mão, e o cara com uma arma. Eu acho que na minha casa, agora, sair de carro, sair pro bar, sair pro trabalho de arma, não, aqui na sociedade do... Não dá, aqui não não dá. Se bem que em qualquer lugar do mundo, eu acho que é muito complexo também. Mas, O que na que é minha mais casa, fácil? qual o problema seria? Eu tenho aula daqui a pouco, eu tô me esperando. Aí tem que sair que horas aí? Não, tranquilo, mas aqui eles estão me esperando. Eu dou aula de tênis na academia lá, né? Posso fazer uma propaganda, não? Pode. Spa Tênis, a melhor academia de tênis de Pato Branco. Fica lá perto do Shopping Novo.
Spa tênis. Spa tênis. É spa, mas parece o spa de spa, né? Sim. Parece o spa de relaxante. Não, mas é spa de São Pedro Alcântara. Essas são as nuances de Pato Branco. Spa tênis. De São Pedro Alcântara, indo pro Passo Shopping Novo, 2 km para frente, sentido São Pedro Alcântara, tem a academia de tênis Spa do nosso amigo Flávio, sensacional. Eu sou professor lá, o professor Arthur, trabalhamos na academia. Eu não sabia que tinha horário, Lula, aqui no nosso podcast, logo após, mas quantos minutos pode ficar aqui conversando com nós mais? 10. 10 minutos? Isso. Então, vamos conversar mais 10 minutos. Tranquilo? Pode ser? Já tem. Quem tá mais de um tempo gravando aqui deve ter uns 40. Sim, 50 tem minutos. bastante. Sim. Porque daí você vem numa Legal. outra próxima vez também. Não, né? mas a conversa é muito bacana, eu adorei. Não, eu não sabia que tinha, mas enfim, tranquilo, Lula. Mas a pergunta que não foi feita, a gente queria fazer, o porquê do teu apelido. Porque Lula, né? Eu acho que já foi explicado pelas nuances. Eu tô pensando- Não tem nenhum viés político. Não tem? Não tem nada a ver com o Lula, né? Porque é Lula de infância. Sim. Eu jogava futebol em São Paulo, aí era Lula. Quando o Lula, o ex-presidente, nem era tudo isso. Quando o Lula Nem era conhecido. quando o Lula era deputado estadual em São Paulo. Ah, o Lula então. foi deputado, né? Ele foi deputado por São Bernardo do Campo, deputado estadual. Depois ele virou deputado federal. E antes de ser presidente da República, isso em 86, ele virou deputado. Então aí ele já começou a ser conhecido. O Lula é uma figura conhecidíssima em São Paulo, né? Pelas brigas sindicais e você sabe que eu já estive com ele, né? Eu fui recebido no Palácio do Planalto pelo presidente. Nossa, não sabia. Sim, eu fui. Conversou com ele? Conversei, tomei um café, ele chegou, tipo rei, assim. Né? Pô, conta essa história melhor aí, Lula. Sim, eu fui, mas o pessoal da velha guarda aqui de Pato Branco sabe disso, o pessoal sabe. Eu fui em 2006, tinha aquelas conferências, né? Aí quando o pessoal tem gente que critica, né? Que veio a Copa do Mundo, eu trabalhei na Copa do Mundo, veio a Olimpíada, eu trabalhei na Olimpíada, essas coisas que vieram pra cá, o pessoal critica que tinha que fazer hospitais aqui, não tinha que ter Copa do Mundo na Olimpíada, né? Eu sou um dos que votei a favor da Olimpíada, porque eles fizeram um chamamento público, né? E aí eles criaram delegados, tinham algumas conferências, e começou numa conferência municipal de esporte, aí eu vim, trouxe uma proposta, a minha proposta foi aprovada, eu fui para a conferência regional, em Cascavel, foi aprovada, fui para uma conferência em Curitiba, estadual, foi aprovada, e eu fui como delegado do Paraná para Brasília. E você 2 vezes, por 2 oportunidades. tomou E daí eu cheguei lá e o Cláudio Petrikoski, eu levei um fogãozinho, sim, asinha do Cláudio, um presente pro presidente, e cheguei lá e queria entregar pro presidente, e não podia, e só contando rápido, esses caras, não, falei, não, só entrego se for na mão do presidente, porque eu tenho que entregar. Aí eu falei com um baixinho, que ele era piloto do Boeing, do Aerolula, lembra do Aerolula? Ele era piloto do Boeing, aí eu falei pra ele, eu quero entregar isso aqui pro presidente, ele falou, vou ver o que eu posso fazer com você, e foi e falou na plenária, falou no ouvido do presidente, e o presidente olhou e me viu no fundo assim, e fez o sinal que receberia o fogão, que depois, quando terminasse ele, e eu fiquei esperando. Aí quando ele veio assim, veio tipo rei, um monte de segurança, assim, ele abriu assim, aí eu comecei a tremer, eu falei, o que eu vou falar pra esse homem agora, né? Ele falou, me dê um abraço, companheiro. Muito bacana. Você foi como delegado. Fui como delegado do Paraná. E você falou, meu nome é Lula também? Eu falei pra ele, não, daí eu cheguei lá e eu fiquei emocionado, né? E eu falei pra ele que eu levava pra ele um abraço do meu pai, porque meu pai lutou nas greves sindicais. Sim. Meu pai era da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Público de São Paulo, que não existe mais, foi extinta. E meu pai trabalhava na Companhia Municipal de Transporte, e aí meu pai fazia greve, meu pai era do sindicato dos motoristas de ônibus, e o Lula era o sindicato dos metalúrgicos. Então eles se encontravam, eles tinham reuniões, e daí meu pai é fã do Lula, né? E aí eu levei um abraço do meu pai, e quando eu fui falar isso, eu comecei a chorar, porque eu não aguentei. Você tem foto, Lula? Tenho foto disso, tenho Manda várias. pro Andrei colocar na descrição no YouTube. Eu vou né? mandar. Legal. Põe lá daí. Aí os Ou caras no Instagram. Os caras vão me execrar, mas eu Mas mando. não tem problema, porque se você... Mas eu acho que uma coisa mais importante é você ter. Aprendam a lidar com isso. Exato, aceita que dói menos. Eu acho que você tem que aceitar a opinião do outro, né? Sim. Aceitar a opinião do outro. Mas então... Eu acho que com o Lula aqui foi a que a gente mais falou de política. Acho que foi mais até que o Volmir que veio aqui, cara. O Sábio veio aqui? Sábio O veio. Sábio entende de política, hein? Sábio é militante, meu colega.
Mas É. é que vai o assunto, né? Porque Mas pena, Lula, que você tem É que... porque realmente horário, veio pessoas mais de esquerda aqui. Porque eu ia Por perguntar- coincidência. Não é nada. por coincidência, né? Não, a gente quer convidar, por exemplo, o Mas você tem- prefeito está convidadíssimo para vir aqui, o Géry Dutra está convidado, o Lazo, o Biruba, o Carrapicho, quem quiser vir aqui. Exato. E eu acho Eu que acabei de falar para você é um que eu quero espaço, que né? essas pessoas que pensam diferente de mim, politicamente, qualquer coisa, venham aqui e é conversem um comigo. espaço. Eu acho que a gente tem que aceitar a opinião do outro. E assim, a gente vive num mundo hoje muito miscigenado e de ódio, né? E não pode Sim. haver ódio. Não pode. Você tem que ouvir. Quando eu ouço alguém falando da direita, eu presto bem atenção e falo, mas será que ele tá certo? Eu questiono. Será que eu tô certo? Será que... Entendeu? Por quê? Porque eu acho que nós temos... Eu tenho minha opinião formada e minha opinião é bem contextualizada naquilo que eu estudei, naquilo que eu li. Eu leio muito sobre isso. Eu gosto de política. Então, assim... Pensa em vereador, prefeito... Não, eu não futuro- penso. Eu não penso porque eu não quero me contaminar. Aham. Eu não quero me contaminar com isso. Eu e você já tivemos algumas divergências, né? Exato, política. Nós dois. Mas assim, é aquilo que a gente conversou. É você respeitar a opinião. E a partir disso, você passar a pensar diferente, né? É você reconstruir o seu ponto de vista. Lula. Eu reconstruí meu ponto de vista com algumas discussões nossas. Última pergunta. O esporte que se mais preferido seu? Última mesmo? Eu queria fazer Porque outra. o Lula tá... Penúltimo, então. O Lula tem tênis. horário daqui a pouco. Tênis, eu gosto de Tênis, tênis. é. Eu gostava muito de futebol, eu gosto muito de Eu nunca te futebol. vi jogando futebol, mas... Eu enganava bem quando eu conseguia correr, mas eu fiz 3 cirurgias de joelho Não, eu vi, mas jogando, não lembro. jogando no Grêmio. Mas mais tênis, verdade. Tênis, eu gosto de tênis, eu, tipo assim, eu nunca tive muito talento. Corrida. Eu nunca tive muito talento pro esporte. Eu não Sim. sou só que eu sou um amante do esporte, né? Sim. Mas eu nunca fui um cara bom assim, tudo eu jogo tudo. Eu jogo golfe, né? Eu jogo tudo e jogo tudo razoavelmente bem. Eu tenho Tem time de coração? por ser professor de educação física, eu acabo eu jogo bem assim. Mas não tenho aquele dom de jogar. Eu sou esforçado, eu gosto. E eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar futebol. Não jogo mais por conta das lesões que tive, 3 cirurgias no joelho. Mas eu sou um amante do esporte, né? Gosto de ciclismo, gosto de corrida. Agora não faço mais maratonas, né? Eu fazia maratona, corrida de 42 quilômetros. Não faço mais. Porque é muito sofrível, assim, né? Mas eu gosto muito. Daqui a pouco eu tenho uma aula de tênis e depois eu vou correr no parque, porque eu gosto disso. Eu acho que isso é um estado de graça. Você conseguir fazer isso é você manifestar a sua saúde. O esporte é uma manifestação de saúde. Boa descrição. Manifestação da saúde. Né? Perfeito. Eu ia fazer uma última pergunta aqui sobre política, mas se entrar no esporte eu vou deixar. Mas pode fazer, fica à vontade, tranquilo. Não. Chega de política agora. Ok, Vamos falar de esporte agora. Esporte é mais legal. Não entrando no esporte. A pergunta pode parecer meio bobo, mas vamos só fazer uma brincadeira aqui. Sim. Final de Copa do Brasil. Quem leva essa? Grêmio e Palmeiras. Eu acho que Palmeiras. Acho Palmeiras? E Qual que é teu time que você falou que tem São time? Paulo. São Eu sou Paulino. São Paulino e assim, São Paulo não tem mais, não existe mais chance de ganhar o brasileiro, porque perdeu o jogo. São Paulo perdeu pro Bezinho do Santos. São Paulo, tipo assim, algumas derrotas, São Paulo, depois que virou, São Paulo tava jogando bem. Depois que virou aí virou o ano, São Paulo teve 5 derrotas seguidas, assim. E isso muito porque o técnico perdeu a mão. Né? Então eu acho assim, o Grêmio é um time copeiro, nos tirou da Copa do Brasil, era para nós estarmos disputando a final, mas o Grêmio é um time copeiro, um time que vem bem, mas o Palmeiras ele vem com, além de ser um elenco bom, o Palmeiras tem um elenco bom hoje, o Palmeiras vem de um fiasco, né? O Palmeiras sofreu um fiasco no Mundial, o Palmeiras não fez um gol no Mundial, então o Palmeiras vem com tudo. Eu acredito que isso que eu falei pra isso ele. mexe muito. Se isso o Palmeiras ganhar esse Mundial, é melhor pro Grêmio. Exatamente. Se o Palmeiras perder, agora, pior pro Grêmio, mas não quer dizer o nada. Palmeiras não só não venceu o Mundial, como ele teve a pior campanha de todos os times nacionais no Mundial. Mas também foi o time que mais jogou no mundo. 73 partidas. Exato, tem tudo isso também. O Bayern, tem tudo isso também. o Al-Ahly lá tinha 30 e poucas partidas eu acredito que o Palmeiras... Perdeu um monte de jogador. Eu acredito que o Palmeiras vem com sangue nos olhos isso para a final. Desculpa, André. Não é não. Não, eu acredito uma que coisa é o Bayern. participa. Uma coisa é o Bayern. Que não
participa. Não, mas é que Uma assim, coisa é você... o Bayern perder 3, 4 jogadores, uma coisa é o Palmeiras. Tá bom. Faz muito Mas é que mais assim, diferença. você ganha vaga, né? Você não participa porque você quer, né? É. Você vai ganhar. Por Quer exemplo, falar. a Libertadores, você vai ganhando uma vaga a cada rodada. Você ganha vaga nas oitavas. Primeiro você classifica no grupo, depois você ganha vaga nas oitavas, vaga nas quartas, vaga na semi. E isso vai acarretando um monte de jogos. Isso aconteceu na Copa do Brasil pro Palmeiras, isso aconteceu na Libertadores, Palmeiras, isso aconteceu no Brasileirão, Palmeiras. Então, assim, foi desgastando o time. Ele tem razão quando ele diz isso. Agora, por Ganhou conta. uma semana na Libertadores, na outra semana estava no Mundial. também, Exatamente. sem tempo pra se Sim. preparar. Por Sim. conta do fiasco vivido no Mundial, eu acho que o Palmeiras vem com sangue nos olhos aí. Eu acho que dá Palmeiras por isso. É. Mas isso não tira o mérito do Grêmio, que é um time copeiro Sim. e que ganhou com o mérito do São Paulo. Tirou o São Paulo assim, né? Achou um gol lá e se fechou e jogou atrás da Sim. linha da bola. Mas Como o Palmeiras Eu achou um gol também. acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Como o Palmeiras achou um gol Doido, cara. contra o Santos também, que os dois Exatamente, times estavam não muito... era pra ter feito aquele não gol. era pra ter feito Não e era pra ter aconteceu a cabeçada, o cruzamento e beleza. perfeito. Então, assim, vai chegar no dia, André, e vai ser Grêmio ou Palmeiras. Eu sou gremista e acho que o Palmeiras tem mais time, mas não quer dizer nada também, depende do dia. Mas Se jogar quanto jogou com o River, por exemplo, ou contra o Santos, o Palmeiras perde. Mas o Grêmio não é River nem Santos, então... Mas eu acredito que é por isso que o futebol é tão essa paixão nacional, né? Por conta disso. Porque você pode trazer todos os aspectos que você quiser para justificar, mas é na hora do jogo. que 11 nós vamos- contra 11. É na hora do jogo que a gente, né? Porque às vezes escapa um lance, escapa uma bola, Claro. escapa o que você falou, você foi feliz na sua colocação. O jogo foi um jogo amarrado contra o Santos e tal, e aí numa bola, de repente, vai lá, faz o gol, acabou. Ganhou. Sim, ganhou. Venceu, Não, tá mas no teve Mundial. técnica. Teve. Não, tem Ah, tudo tem isso. Aí é uma outra discussão. Não, é uma não é outra uma discussão. questão assim aleatória. Foi Exato, pura sorte. Exato. Não, Sim, indo sim. pra isso. Também eu concordo que tem que ter talento. Sim. Mas E também, só faz fiasco em Mundial Quem vai? está no Mundial. Quem está também, no né? Mundial. ok, Lula, muito obrigado por participar aí. Cara, fico muito Daí, feliz. Batecast. Fico muito feliz em revê-los. Adorei o canal e vou acompanhar mais lá. Às vezes a gente, por conta de um monte de coisa, não consegue. Mas sensacional a ideia de vocês, a iniciativa de vocês e esse bate-papo. Assim, eu tava meio apreensivo e cheguei aqui e fiquei super à vontade. Eu Sério? acho que, Tava eu acho que apreensivo? eu acho que o segredo do sucesso de vocês vai ser deixar fazer as pessoas se sentirem como eu me senti, à vontade para trocar ideia. Você Parabéns. não é o primeiro que fala isso. Que Cada um show, falou que isso, show. né? A gente Parabéns. não quer debater e querer colocar o convidado na berlinda jamais. Exato. Não, e assim, nós falamos de tudo, né? Aham. E eu acho que essa diversidade de assuntos também é Claro. legal para você conhecer o entrevistado. Isso aí. Né? Obrigado, Tony. Obrigado a vocês. Até uma Abraço. próxima, então. Sucesso no canal. Até Valeu, mais, obrigado. galera. Falou. Isso aí, que pena, Lula, que você teve aula. Cara, que- Eu não, não eu- sabia. Eu sabia. falei assim, eu falei não pra sabia. mim.